Oi, seu Paulo. Conheça a sua curiosidade aí. Bom, entenderam até aqui? Se eu te adianto, é grave, mas não mata, não. Existe um último elemento, são 7 ao todo, tem quanto ali? 2, 4, 6. Existe um último elemento chamado cápsula articular. A cápsula articular é uma membrana dura, rígida, bem fibrosa, bem dura, que reveste a articulação externamente. Lembram da membrana sinovial? Que eu falei, é uma membrana fina, delgada, que reveste internamente. Agora a cápsula articular já é uma membrana bem dura, é até difícil da gente cortar a cápsula articular, ela reveste do lado de fora, externamente. E pessoal, toda vez que vocês estiverem diante de um tecido de revestimento, aí fica para vocês nas provas de embriologia, fito. Só se tiver de novo, porque já foi. Já foi? Já. Que bom. Vocês vão saber o seguinte, olha, todo tecido de revestimento, ele pode ter um tantão de outras funções. Se você não lembrar, chuta proteção, que é a função principal. Todo tecido de revestimento tem como função proteção. Todo tecido de revestimento. Tá? Por exemplo, olha a coisa simples. A tinta na parede tem como função Ficar bonito. estética, Na deixar o realidade é ambiente mais proteger. amplo, mais claro. Ninguém vai pintar uma sala de preto. A não ser que seja de cinema, né? Se o cara quiser, mas vai pintar de cores mais claras, cores claras. Mas ele também tem como função proteger o que está atrás dele. Proteger o reboco, proteger O tijolo. o tijolo. Entenderam? E é uma camada fina. Simples. A pele. Tem um monte de estudar pele. Não, Da ainda não. fisiologia. Só Tem função, tecido. até tem função troca de íons, troca de eletrólitos, troca de temperatura pela transpiração, mas também como principal função, proteger o corpo. Aqui, tanto a cápsula articular quanto a membrana sinovial tem um monte de outras funções. Mas a função principal é proteção, proteger a articulação. Tá bom? Existem 3 articulações e de tão especiais elas são, elas necessitam de mais elementos para protegê-los. Vou apagar aqui, tá? A primeira articulação especial é o joelho. O joelho é uma articulação difícil, porque é uma articulação de transição entre coxa e perna. É uma articulação que, para você fazer repouso dela, você tem que fazer repouso do corpo inteiro. Como é que você vai fazer com que o joelho não se movimente se você está se movimentando? É difícil, meio incoerente. Então, e é uma articulação que nós usamos muito. É a segunda articulação mais usada no nosso corpo. Só perde para a articulação temporomandibular, em termos de uso. É uma articulação que suporta o peso do nosso corpo. Para você ter uma ideia, numa corrida simples, num trotezinho simples, cada vez que o seu pé bate no chão, o seu joelho sofre o dobro do seu peso corporal de impacto. Então, olha como ela é bem estressada. Então, o joelho necessita, além daqueles 7 elementos que eu escrevi aqui,
necessita de outro elemento que nós chamamos de menisco. Menisco. E sem esse aí, acabou o joelho. Acabou o joelho. Por exemplo, eu tenho o meu menisco do meu joelho, menisco medial do meu joelho esquerdo estourado. Isso há muitos anos. E vai continuar estourado. Não vou mexer nele. Falta de lubrificação? Não. O trauma. Estoura, quebra. O trauma. Excesso de O função. trauma. Principalmente quem é esportista e usa muito Quem é joelho. Né? esportista, se quiser continuar com a prática esportiva, tem que operar. Não tem outra alternativa. Agora, quem é um peladeiro de final de semana, aí não vai ter tanta necessidade, mas outras complicações vão provocar naquele joelho. Mas o que é um menisco? O meu irmão tem os dois joelhos, eles estouraram tanto que tem hora que você pega ele. Movimento. Tem mais problema do que menisco. Tem. Então, o que é um menisco? O menisco é uma estrutura fibrocartilaginosa também. Tem fibrocartilaginosa, tem. Com um formato da letra C, olhem para cá. Onde está o menisco? Ó. O formato da letra C, olha aqui. Que cobrem a superfície dos côndilos da tíbia. A superfície dos côndilos da tíbia. Cada joelho da tíbia. Cada joelho tem dois meniscos. Direito e esquerdo. Cada joelho tem dois meniscos. Um lateral Outro medial. e outro medial. Cada joelho tem dois meniscos. Um lateral e outro medial. Os meniscos, o que eles fazem? Eles amortecem os impactos sofridos pelo joelho. Então, se o seu menisco está íntegro, beleza, você pode saltar, você pode correr, você pode andar, você pode fazer o que você quiser. E eles vão dar uma proteção muito grande nesses movimentos. Tá? Tudo bem? Somente os joelhos têm esse tipo de elemento, sem menisco. Outra articulação, as articulações intervertebrais. As articulações intervertebrais. Consegue? O Reinaldo, ex-jogador do Atlético, que era até ontem treinador do Ipatinga, não tem os quatro. E foi por isso que ele parou de jogar, com 27 anos de idade. O Ronaldo Fenômeno teve que refazer. Naquela época, a cirurgia, porque tinha lesão, naquela época a cirurgia retirava-se o menisco completamente. Hoje refaz, né? Hoje não, refaz não. Hoje deixa o que tiver de integridade, se for só um pedacinho, se for só um pedacinho aqui, deixa, tira o resto, mas deixa aquele pedacinho. Ele é como se fosse uma cartilagem. Como se fosse uma cartilagem, é fibrocartilaginoso. As articulações entre as vértebras da coluna tem um elemento chamado disco intervertebral. Disco intervertebral. Da mesma forma que os meniscos lá no joelho, os discos intervertebrais também vão amortecer os impactos sofridos pela coluna. Lembram que o Kleber nos cedeu um preservativo e eu mostrei para vocês o funcionamento do disco intervertebral, como acontece? Então,
Eles estão localizados entre os corpos das vértebras e vão, então, amortecer os impactos que a gente sofre na coluna. Tá? A outra articulação, também especial, extremamente importante, que nós usamos muito mais do que qualquer outra articulação do nosso corpo, é a ATM, ou temporomandibular. Temporomandibular. É a ATM. Tem como elemento especial uma estrutura chamada disco vertebral. Vertebral. Deixa eu perguntar se ela é na vértebra. Articular. Disco articular. Por favor, não confundam o disco articular da articulação temporal, osso temporal da articulação temporomandibular com o disco intervertebral das articulações entre as vértebras. São duas estruturas completamente diferentes. Não deve ser muito fácil não, até tu misturou. Não, eu fiz uma confusão com os nomes que eu estava falando os dois na hora. Mas fácil você não confundir, porque aqui é a ATM, não tem vértebra aqui. Aqui é intervertebral. Se é intervertebral, vai ter que ter a palavra vértebra no meio. Vai ter que ter, tem que usar esse raciocínio. Então veja, se eu perguntar na prova, pelo amor de Deus, preste atenção, não me escrevam. Se eu perguntar na prova para vocês assim, quais são os elementos da articulação do punho? Resposta. Qual que é a resposta? Pega no caderno de vocês, vão ver qual é a resposta. São 7. Quais são os elementos da articulação do punho? Superfície articular, cartilagem alina, ligamento, membrana sinovial, líquido sinovial, bucha sinovial, cápsula articular. Agora, se eu perguntar para vocês quais são os elementos da articulação do joelho? Menisco. O 7 mais o menisco. Só que você não vai escrever isso na prova. O 7 mais o menisco. Aí eu vou perguntar quais 7? O 7 é outra questão, papai. Da questão 2. Quais 7? Entendeu? Você vai ter que falar direitinho. Vai ter que falar superfície articular, cartilagem alina, ligamento, membrana sinovial, líquido sinovial, bulbo sinovial, cápsula articular e menisco. O mesmo você vai fazer se a pergunta for sobre a TM. E o mesmo você também vai fazer se a pergunta for sobre intervertebrais. Intervertebrais. Tudo bem? Perfeito. Tudo bem até aqui? Agora as curiosidades. O meu joelho estala pra caramba. Meu joelho range. Eu faço raiva com isso. Parece que tem um monte de areia